Boa tarde, galerinha. Então, hoje a gente vai trabalhar a disciplina de artes na página 24 da apostila do segundo bimestre. E a gente vai falar sobre outras formas de histórias, né? A gente conhece os contos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, tá? E aí, ó, ele tá falando assim, ó. Vamos lá para nossa apostila. Ali fala assim, ó, se você, né, já leu gibis, ou se você gosta, você costuma ler gibis, quais são os personagens que você conhece? Eu gosto muito da Turma da Mônica, né? Você sabe qual a diferença entre os contos, né, e as histórias dos gibis, né? Então, assim, é, Então a história, os contos, né? Ele vem contar então lendas, né? E a história em quadrinhos ela vem transmitir através da imagem aquilo, né? Que se quer mostrar. Ela é visual, ela é sonora, tá? Então ela é, né? Uma história contada, escrita também, tá? Então ela apresenta um ciclo completo aí de quadrinhos. Na sua opinião, o que torna o gibi divertido, né? Eu acho assim, o colorido, as imagens, né? A forma como a história é contada, os balões, certo? Então, tudo isso deixa, né, os gibis divertidos. Olha esse trecho aí, ó, né? Do diálogo entre Julieta e o menino maluquinho. Que coisa feia! Calma, não é isso que você está pensando. Ah, é? Esta é a porta da rua, né? Então, ela achou que ele estava espionando atrás da porta, certo? Na verdade, ele estava olhando o que estava acontecendo na rua, porque a porta era da rua. Vamos lá. Em sua opinião, por que Julieta chamou a atenção do menino maluquinho? Porque ela achava que ele estava espiando atrás da porta, né? Falta de respeito, espiar atrás da porta. Qual é a ordem da leitura dessa tirinha? Então, a ordem da leitura é a mesma que de um livro, da esquerda para a direita, né? Então, a leitura é igual à leitura de um livro. Histórias em quadrinhos. Hoje em dia, as narrativas das histórias em quadrinhos estão cada vez mais conhecidas pelo público, devido a algumas adaptações de aventuras de alguns super-heróis. Você já ouviu falar ou conhece alguma aventura do Super-Homem? Existem filmes, animações e séries sobre esse personagem. Um dos primeiros a aparecer em histórias em quadrinhos e ter muito sucesso no ano de 1938 nos Estados Unidos foi o Super-Homem. Nossa capa aí é de uma revista na primeira série Super-Homem em 1984. Várias histórias em quadrinhos de outros personagens e super-heróis foram criadas e o uso desse formato ficou muito popular. Então, o quadrinista é aquele que desenha e cria as histórias em quadrinho. A gente já falou sobre ele aí, né, em outras aulas. Então, as histórias em quadrinhos são feitas por quadrinistas, né, que nós trabalhamos em língua portuguesa, e podem ser encontrados em gibis, jornais, revistas e também na internet. Elas são conhecidas por sua forma de escrita, cada quadrinho traz um momento diferente de um mesmo acontecimento. É como se passassem etapas. Os quadrinhos podem conter conversas entre os personagens, pensamentos ou apenas mostrar alguma ação. Uma característica importante da história de quadrinhos é a sequência da história, né? A sequência da ação. Cartunista. Você sabia que existe um tipo de desenhista específico chamado de cartunista? Trata-se de uma pessoa que faz desenhos para tiras ou histórias em quadrinhos, desenhos animados ou desenhos para revistas e jornais, cujo conteúdo está voltado mais para o humor. Um exemplo de cartunista brasileiro é o Ziraldo, criador dos personagens muito importantes da literatura infantil como o Menino Maluquinho. Ao ler esse tipo de história, as histórias em quadrinhos, é possível observar os acontecimentos são registrados na mesma ordem que usamos para escrever o caderno, ou seja, da esquerda para a direita. Olha aqui essa historinha. Turminha Dom Bosco em filme de cinema. Aí eles estão ali na fila do cinema, ó. Chegamos. Estava ansiosa para ver este desenho. Eu também, Bebela.
Agora precisamos nos comportar para entrar na sala. Tudo bem. Aí todos entram na sala, a gente volta. Essa não, o que faremos agora? Esse plano vai dar certo? Esse filme foi muito divertido, eu digo mesmo, né? Então ali tem o fim, né, para marcar então que eles conseguiram assistir o filme. Então nas histórias em quadrinhos é possível observar a felicidade das crianças, né, ao chegarem no cinema, assim como outras reações. Então eles usam o que? Os balões, né? Os balões são importantes figuras de linguagem, né, nas histórias em quadrinhos. Então o balão redondo com a ponta é a fala. O balão de nuvem com 3 pontinhos são os pensamentos, o trovão é o grito, né? A gente chama de relâmpago, né? É o grito. E esses, né, redondo, todo cheio de pontilhados, é quando a pessoa está sussurrando, falando baixinho no seu ouvido. Então, nas histórias em quadrinho é fácil perceber quem está falando, porque o balão de fala liga o texto ao personagem. Muito embora também existam aquelas que trazem apenas ilustrações. As ilustrações são importantes nesse tipo de história, porque ajudam a entender o que está sendo retratado e tornam o momento da leitura mais mágico e divertido. Agora nós vamos criar a nossa própria história em quadrinhos. Você vai criar personagens e desenhar, né, na moldura abaixo. Escreva as características, as habilidades dos personagens, né? Assim como o papel que devem representar, o que eles vão fazer na história. Os desenhos serão retomados na produção de uma história em quadrinhos, né? Que a gente vai fazer quando nós retornarmos. Então aqui você vai desenhar o personagem e aqui você vai dizer quem é o personagem, o que ele vai fazer na história, né? Qual que é o papel que ele vai desempenhar, desenvolver na história. Em quais lugares as histórias em quadrinhos podem ser encontrados, né? Então, pode encontrar aí em jornais, em revistas, em gibis, tá? Na internet. Observe as imagens dos balões e relacione. Então, a gente vai relacionar, ó, o balão da fala, o balão do grito, do pensamento e o do sussurro, que a professora acabou de explicar para vocês. Então, a nossa aulinha de artes hoje é essa, né? Até a nossa próxima aula.